Fala galerinha do Comentário Nerd, beleza? Aqui quem tá falando é o Henrique e hoje nós vamos conhecer um pouco da polêmica por trás da dublagem original do seriado do Chaves. Agora, tudo que acontece, o culpado sou eu. Sim, galerinha, um tempinho atrás eu fiz um videozinho contando aí um pouco da história da carreira do Marcelo Gastaldi, dublador muito conhecido por ter dado voz ao Chaves e ao Chapolin e também por ter, o estúdio onde foi realizada a primeira dublagem dos dois seriados. E nesse videozinho eu falei pra vocês que existe uma polêmica por trás dessa dublagem original que envolveu um processo com o SBT, os dubladores brigaram com o SBT, inclusive alguns dubladores foram tirados de algumas dublagens. Então hoje eu vou explicar pra vocês um pouco do que tem por trás dessa polêmica. Mas antes, eu queria pedir pra você atrás esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e também seguir o nosso Instagram que é @comentarionerd e lá mantém vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Então chega de enrolação e vamos conhecer aí um pouco dos bastidores da dublagem original do seriado do Chaves e do Chapolin. A dublagem brasileira é conhecida por trabalhos marcantes, onde literalmente não conhecemos as vozes originais de alguns personagens. E um exemplo muito forte disso é o seriado do Chaves e do Chapolin. O seriado do Chaves foi inicialmente dublado nos estúdios Maga. Resumidamente, o Silvio Santos, dono do SBT, estava comprando algumas novelas mexicanas, quando ele se deparou com alguns episódios dos seriados Chaves e Chapolin. Esses seriados meio que foram enviados de brinde, já que vinha envolvido na negociação e o pessoal lá do México deu de presente pro SBT. Fontes dizem que inicialmente Silvio Santos teve um pé atrás com os seriados, já que não existiam comédias mexicanas famosas no Brasil. Inclusive o SBT tinha o hábito de optar por comédias de enlatados americanos que são muito conhecidos. E nessa mesma época o SBT tinha o que chamávamos de núcleo de dublagem, que situava nos estúdios da TVS. Lá trabalhava o saudoso Marcelo Gastaldi, que inclusive, como eu falei, tem um videozinho aqui no nosso quadro Mestres da Dublagem, onde eu conto a história da carreira dele. Esse núcleo de dublagem do SBT tinha uma maneira diferente de se funcionar. Basicamente, haviam alguns estúdios que funcionavam como um coletivo, usando as estruturas dos estúdios da TVS. O Marcelo Gastaldi era dono dos estúdios Maga, que nada mais são de que MA, Marcelo, e Gastaldi, são as iniciais do nome dele. Segundo fontes, Marcelo teve uma reunião com Silvio e alguns funcionários da programação do SBT para analisar o conteúdo e o contexto dos episódios do Chaves e do Chapolin. Nessa reunião, o Marcelo Gastaldi viu um potencial muito bom nos dois seriados. Podemos dizer que ele foi visionário nesse fato. Outro funcionário do SBT que se entusiasmou com esse seriado tanto do Chaves quanto do Chapolin foi o José Salatiel Lage, que era o responsável pelas dublagens de uma maneira geral do SBT e basicamente comandavam todos os estúdios que atuavam no canal. Então, com os dois se entusiasmando, o SBT basicamente delegou ao Marcelo Gastaldi de que ele dublasse e tomasse conta de uma maneira geral da dublagem, tanto do Chaves quanto do Chapolin. E no início da década de 80, o Marcelo Gastaldi se tornou o diretor da dublagem dos dois seriados e o dublador dos dois protagonistas. E ele foi o responsável por ser a pessoa que escolheu, selecionou o elenco original de dublagem do Chaves, que para muitos é um dos melhores elencos de dublagem que já tivemos no Brasil. O elenco foi formado pelos dubladores Marcelo Gastaldi dublando Chaves, Nelson Machado dublando Kikos, Carlos Cedil dublando Seu Madruga, a Dona Florinda era dublada pela Marta Volpani, a Chiquinha foi dublada pela Sandra Maria Azevedo na primeira dublagem e pela Cecília Lemes na segunda dublagem, o Professor Girafales foi dublado pelo Potiguara Lopes e depois pelo Osmiro Campos, o Sr. Barriga foi dublado pelo Mário Viela e a Dona Clotilde pela Helena Samara. E depois que os trabalhos da dublagem começaram, esse trabalho se tornou tão intenso, mas tão intenso que estava consumindo muito o Marcelo Gastaldi. Então ele optou por apenas dublar e sair da direção. Foi aí que seu amigo Potiguara Lopes, dublador do Professor Girafales, assumiu a direção. Além de dublar o professor, ele também estava atuando na tradução e na adaptação, que ele pegava o contexto da produção mexicana e tentava trazer para o mais próximo do Brasil. Tá aí o clássico, é melhor ver o filme do Pelé. Teria sido melhor ir ver o Pelé.
A dublagem do Chaves e Chapolin na versão Maga foi dividida em 4 lotes de episódios, sendo dublados em 1984, 1988, 1990 e 1992. E uma dúvida que pairou a cabeça, né, dos fãs foi a dublagem da Chiquinha, porque ela foi trocada e algumas pessoas têm uma dúvida do que aconteceu. Basicamente, a dubladora Sandamara mudou-se para a Itália, então a Chiquinha passou a ser dublado pela Cecília Lemes. Não teve polêmica nenhuma, foi só uma mudança de dublagem. Tá atrasado porque ele está carregando todas as malas. Aí eu trouxe muitas malas porque minhas tias me deram muitos presentes. Pois é. E são umas malas muito pesadas. O que algumas pessoas não sabem, né, os fãs que são fãs apenas da série, é que existe uma grande polêmica por trás da primeira série de dublagem aí que tem do Chaves. Basicamente, alguns dubladores moveram processos contra o SBT, e esses processos são referentes aos direitos autorais dos trabalhos dos dubladores. Um dos processos que ocorreu de maneira mais longa foi o da família do Marcelo Gastaldi. Sim, o dono do estúdio que dublou pela primeira vez a série e o dublador dos protagonistas dos seriados moveu um processo contra o SBT. Na verdade, foi a família dele. Depois que ele faleceu, a família viu que tinha algumas irregularidades no SBT, passando algumas produções que o Marcelo Gastaldi dublou, e eles moveram um processo que demorou anos para ser resolvido. Resumindo, Marcelo Gastaldi Jr. morreu em 1995. Desde então, o SBT exibiu episódios que já estavam com a voz do dublador. A família dele alegou que tudo estava sendo feito sem autorização e sem o pagamento dos direitos autorais. E além de tudo, foi produzido um DVD com episódios do programa, também sem o pagamento dos direitos autorais. Para quem não conhece, quando um dublador dubla um personagem, obviamente ele ganha uma parte dos direitos autorais referente à voz e o trabalho dele. O SBT, para se defender, argumentou que adquiriu os direitos do programa depois da morte de Gastaldi e que o dublador não é o artista intérprete, ou seja, ele não é o Bolanhos, ele só é a pessoa que deu voz. Por isso, não é titular dos direitos conexos e nem dos direitos autorais. Enfim, rolou bastante tempo esse processo. Em 2011 nós tivemos, digamos que, um ponto final dessa história. O SBT foi condenado por unanimidade pelo Tribunal de Justiça de São Paulo a pagar uma indenização por dano moral e material aos herdeiros do dublador do programa Chaves e Chapolin. Segundo ainda fontes, os herdeiros do dublador têm direitos morais ou patrimoniais na reexibição do programa. Esses direitos são protegidos por 70 anos, contados a partir do dia 1º de janeiro do ano seguinte à morte do autor, observado pelo direito dos sucessores. Ou seja, resumidamente, 70 anos pós-morte do Marcelo Gastaldi, os direitos da dublagem feitas pelos dubladores são pertencentes à família dele. E se você acha que a polêmica acabou aí, não. A polêmica continuou, inclusive envolveu mais 2 dubladores de 2 personagens mais queridos. Sim, outros 2 casos vieram à tona, foram do dublador Carlos Cedil e Nelson Machado. Ambos se desentenderam também com o SBT por conta dos direitos autorais. Inclusive, eles saíram da dublagem dos seus personagens por conta disso. Em um determinado período, o SBT lançou novas temporadas do desenho animado Chaves e 14 episódios inéditos do seriado dos anos 70. Porém, Cedil e Machado se recusaram a participar da dublagem por discordâncias contratuais. Uma cláusula, por exemplo, trocava os direitos conexos por exibição por um cachê simbólico. Após a negociação frustrada, eles disseram não à emissora do Silvio Santos, que o substituiu às vozes e recebeu duras críticas dos fãs dos seriados. Eles não quiseram nenhum contato comigo, revelou Nelson Machado em entrevista, que ele falava, né, que os dubladores, que depois que eles tentaram negociar esses direitos, o SBT não quis contato com eles e os trocou, literalmente. Entrei na justiça para reivindicar os direitos de exibição, os direitos conexos. Queriam mascarar me pagando um cachê fixo. Na hora que o SBT perguntou se eu faria novos episódios, falou que no contrato eu abriria mão dos direitos conexos. Como abrir mão se eu entrei na justiça justamente por isso? Eles compraram meu trabalho, mas não o talento. Vamos ver como vai ficar no Multishow, disse o Carlos Cedil quando o Multishow adquiriu, né, os episódios do Chaves e trouxe os 2 de volta. Sim, eles saíram na dublagem, né, na época que o SBT estava fazendo uns novos episódios, e quando o Multishow adquiriu e teve um lote novo de episódios, os 2, graças a Deus, retornaram. E o Multishow teve a consideração de trazer de volta, né, os dubladores originais que estavam vivos, e graças a Deus, cara, porque é curioso, porque o Multishow teve um trabalho muito interessante, porque eles botaram a dublagem aqui no Rio, no Som de Veracruz, o estúdio do Som de Veracruz alugou os estúdios da Unidub lá de São Paulo e trouxe
trouxe os dubladores originais que dublam em São Paulo para dublar nesse estúdio. E os novos episódios, graças a Deus, contaram com vários dubladores originais. E eu particularmente gosto demais dessas dublagens, mas infelizmente, né, existiu essa polêmica, tanto envolvendo Marcelo Gastaldi, que infelizmente não está mais entre a gente, quanto envolvendo Carlos Cedil e o Nelson Machado, que ainda estão na ativa aí, e digamos que tiveram essa polêmica envolvendo a dublagem do Chaves. Um monte de gente, o culpado sempre sou eu. Espero que vocês tenham gostado desse videozinho. Não esqueça de esmagar o like, se inscrever no Comentário Nerd caso você não seja inscrito e seguir o nosso Instagram, que é @comentário-nerd, e lá eu mantenho vocês mais atualizados do que eu estou produzindo. Eu vou ficando por aqui, um abraço e até o próximo vídeo.